Olá, terceiro ano, bom dia! Hoje nós vamos estudar um novo gênero textual chamado cardápio. Acredito que todos vocês conheçam esse tipo de texto que é encontrado geralmente em restaurantes, lanchonetes, cafeterias, bares também. Esse texto ele tem o objetivo de informar o consumidor, né, aquela pessoa que compra, sobre os produtos que o estabelecimento está vendendo. Por exemplo, existem cardápios que são direcionados para crianças, alguns chamam de cardápio kids. Existem cardápios onde tem diversos elementos, como a parte da bebida, a parte de caldos, parte de salgados, parte de almoço, refeições com prato feito ou jantares, churrasco, pizza, né? Tudo isso com o intuito de informar o consumidor o produto que aquele estabelecimento vende. O cardápio ele traz também o preço desses produtos, para que o consumidor saiba quanto ele vai pagar. Então, vocês vão observar aqui que nós temos a figura da feijoada, que é um dos pratos típicos mais conhecidos na culinária brasileira. É um prato popular do nosso povo. Geralmente a feijoada é feita de feijão preto, né? Partes do porco, alguns colocam orelha, pé do porco, bacon, diversas outras coisas, linguiça, farinha também, e tem como acompanhamento verduras e legumes. A feijoada, na verdade, não é um prato criado no Brasil, ela veio da culinária dos africanos, né, dos escravos africanos que vieram para o Brasil. E geralmente ela é consumida no dia de sábado. Aqui nós encontramos um cardápio de feijoada. Observem que tem logo o título ali, né? Feijoada, mostrando qual é o produto que está sendo vendido. Nós temos os ingredientes e temos um item ali embaixo do título ingredientes, a sua escolha. Ou seja, esses ingredientes que estão listados aí, você pode escolher. Vamos imaginar que nós fôssemos pedir esse prato, a feijoada. Chegamos num restaurante e vamos pedir a feijoada. Então, nós poderíamos escolher qual item, qual ingrediente ou quais ingredientes nós gostaríamos que tivessem na nossa feijoada. Carne seca, linguiça calabresa, paio, costelinha suína, orelha, pé de porco, rabo de porco e bacon. Geralmente, os estabelecimentos eles colocam uma quantidade que você pode escolher. Mas aí, nesse caso, como não tem nenhuma informação sobre isso, o consumidor poderia escolher todos os ingredientes. Aí logo embaixo nós temos um outro título, né, que é a entrada. A entrada aí nós temos só um item, é o torresminho, ou seja, a entrada é o prato que vem antes do prato principal. É aquele elemento que você vai, aquele alimento que você vai comer antes do prato principal, tá? Nós temos os acompanhamentos, que são arroz, farofa, couve e torresmo. Acompanhamento é isso mesmo, vai acompanhar o prato principal. Você pede o prato principal e pede um ou dois, depende da quantidade aí que o restaurante ele permite, né? Ou todos os acompanhamentos. Temos também a sobremesa, nós temos 3 tipos, salada de frutas, gelatina colorida, sorvete. Você pode escolher entre 2 sabores. Geralmente a sobremesa é o último prato a se consumir, né? E aí nós temos algumas perguntinhas na página 53. Onde encontramos cardápios como esse? Como eu disse, em restaurante, estabelecimentos comerciais, né, de alimentos. Restaurantes, lanchonetes, bares, cafeterias, não necessariamente de feijoada, né? Mas aí depende dos itens, né, dos alimentos que aquele estabelecimento vende. Por exemplo, numa cafeteria não é comum se vender feijoada, tá? Então depende do tipo de estabelecimento. A feijoada faz parte dos hábitos alimentares da região onde você mora. Então aqui em Muki, sim, faz parte. Eu conheço, embora eu não consuma feijoada, porque não é um prato que eu goste muito, mas sim, faz parte aqui de Muki, sim, muitas pessoas consomem. Mimoso eu não sei, né? Mas acredito que também faça parte. Em sua opinião, por que a feijoada geralmente é consumida aos sábados? Então, a feijoada, por ser um prato que demora mais para ser feito, para se preparar, é um prato também que deve ser consumido com mais calma, num dia festivo.
é uma refeição que requer mais tempo. Então as pessoas geralmente fazem no dia de sábado, que é o final de semana, e elas podem ficar ali conversando, consumindo aquele prato com mais calma. Por isso que geralmente é consumida no sábado. Então aqui na atividade 2 é só para reflexão, não é necessário fazer nada por escrito. Na atividade 3 nós temos esse título, né? O cardápio começa com esse título, ingredientes à sua escolha. Explica o que significa a expressão em destaque. Como eu mencionei para vocês, a expressão à sua escolha significa que o cliente pode escolher quais ingredientes ele quer que sejam misturados no seu prato, na feijoada. Por quê? Geralmente nem toda pessoa gosta de todos os ingredientes. Então, por esse motivo, o cardápio traz essa opção do cliente escolher aquilo que ele gosta e aquilo que ele gostaria de ser acrescentado ao feijão que ele vai consumir. Número 4. O que é oferecido de entrada? Eu já mencionei. Qual é o alimento que vem antes do prato principal? Esse alimento é a entrada. Por que essa etapa da refeição recebe esse nome? Então, a entrada, o prato de entrada, recebe esse nome por quê? Como eu expliquei, porque ele vem antes do prato principal e aí essa entrada acaba abrindo o apetite da pessoa, do consumidor, para consumir os demais pratos. Aqui nós temos um quadrinho informativo, né, sobre o torresmo, né, que é um prato que é bastante consumido no Brasil. Vocês podem fazer a leitura dele, tá bom? Somente a leitura aqui nesse quadrinho informativo. Na página 54, nós temos 4 tipos de cardápio. Primeiro, cardápio italiano, cardápio de sobremesas, depois cardápio de lanches e cardápio de bebidas. O que vocês vão fazer? Recortar as palavras do fim da página e montar os cardápios conforme indicado. Nós temos aqui então diversos alimentos, diversos produtos. Temos bebidas, temos pratos da culinária italiana, que são formados aí por massas, polenta, que é o angu, né? Então vocês têm que encaixar. Cuidem somente para que fique organizado. Podem fazer por uma lista, assim vai ficar bem organizado. Por exemplo, nós temos aqui o chá. O chá é um tipo de bebida. Então vocês vão colar essa palavrinha aqui no cardápio de bebidas. Nós temos também, vamos ver, a polenta. A polenta é um prato da culinária italiana. Então vamos colar no cardápio italiano. Nós temos também bolo de chocolate, delícia. O bolo de chocolate entraria no cardápio de sobremesas. No de lanches, nós temos batata frita. Batata frita entra no cardápio de lanches, porque acompanha, né, geralmente o lanche, tá bom? Então façam isso com cada palavrinha dessa página, tá? Agora passamos para as páginas 25 e 26 do CA, onde vocês encontrarão um cardápio nordestino, que tem como entrada o cuscuz, o prato principal, o vatapá de camarão, e 2 tipos de sobremesa. Logo embaixo do cardápio nós temos 2 textos informativos que falam algumas características sobre o vatapá, tá? Leiam eles com atenção e passem para a página 26. Aqui nós temos o título do cardápio, que é cardápio nordestino. O que esse título está indicando? Claramente, como vocês podem perceber, o título indica que os pratos servidos no cardápio são típicos do Nordeste brasileiro. As atividades 9, 10 e 11 estão bem claras. Primeiro pergunta qual é o prato servido na entrada, depois qual é o prato principal e quais são as opções de sobremesa. Está bem claro lá no cardápio. A atividade 12 é uma pergunta de resposta pessoal, né? Pergunta se vocês já comeram algum prato descrito nesse cardápio. E se você já experimentou, pode também dar sua opinião. O que achou? Gostou, não gostou, tá bom? A atividade 13 pergunta de qual estado do Brasil o vatapá é um prato típico. Essa informação vocês vão encontrar lá nos textos informativos, que estão logo abaixo do cardápio. A atividade número 14 pergunta qual é a diferença entre o cuscuz tradicional e o cuscuz paulista. Também vão encontrar essa informação no texto informativo. A diferença entre esses 2 alimentos tem a ver com a preparação, com o tipo de ingrediente que é utilizado em cada um, tá? Então é só observar o texto informativo. Nós vamos finalizar a aula aqui na página 26 do CA. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Essa aula dá um pouquinho de fome na gente, né? Mas é muito boa de se estudar, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima aula.